Nessa quinta-feira, a FIA divulgou, às vésperas do início das atividades do GP da Áustria de Fórmula 1, uma nova diretiva a respeito de disputas de pista entrando em curvas e como os comissários devem avaliá-las em caso, é claro, de algum tipo de conflito, algum tipo de incidente. É importante a gente, levar isso em consideração, entender esse documento, entender também o princípio dele, do porquê ele existe, porquê ele foi divulgado ao público, mas no geral eu já adianto. Acho que isso foi apenas uma tentativa desesperada da gestão do Mohammed Ben Sulayem na FIA de mostrar algum tipo de transparência e no final das contas vai apenas adicionar mais lenha à fogueira. Vamos então analisar essa situação, vamos então falar um pouco sobre esse documento, sobre o que ele gera, os impactos, possíveis consequências e como vai ser tratado a partir de agora pela comunidade da Fórmula 1. Vamos começar falando do documento. O documento ele é bem simples, Ele na verdade ele é bem detalhado, mas ele é bem direto ao ponto. Ele fala em especial sobre disputas entrando na curva, quem tem a preferência, quem não tem essa questão da preferência, para analisar quem tem o direito de fazer a curva, de seguir sua linha de corrida sem ser interrompido, sem sofrer algum tipo de contato, e aí, obviamente, quem não tem a preferência e acaba cometendo contato, em linhas gerais, é punido, é responsabilizado pelo incidente. Bom, ele especifica também na situação quem está por dentro, quem está por fora. O carro que está por dentro, no geral, ele tem a preferência quando o eixo dianteiro, segundo esse documento, está alinhado com o espelho do carro de fora. Isso na entrada e também mantendo isso no ápice da curva. Já no caso do carro que está de fora, ele precisa de uma vantagem ainda maior, precisa ter o carro à frente entrando na curva e também no ápice para ter essa vantagem, essa preferência. No papel parece ótimo, A FIA acabou de disponibilizar para o público essas regras, a gente vai entender o que os comissários vão fazer, a gente vai entender cada decisão de pista, só que não, A gente sabe que o automobilismo não é tão simples assim, pilotos tomam decisões em frações de segundo e, obviamente, como alguns pilotos já disse, o Oliver Berman, o Liam Lawson também falaram neste tom, não tem como saber em fração de segundo o que a diretiva diz. O piloto que está ali no calor do momento, ele não vai lembrar o que ele precisa fazer para ter a preferência na curva. Então, para os pilotos isso não serve de nada. Muito pelo contrário, na verdade. Serve para os pilotos procurarem brechas e explorarem essa diretiva ao máximo. Então, com certeza, isso daí não vai mudar muito no tipo de abordagem do piloto, enfim, em disputas roda com roda, eles não vão ter tempo para pensar, e se pensar, eles vão estar mais focados em achar alguma brecha, como, por exemplo, mergulhar por dentro, Se você mergulha por dentro só para tentar alinhar o eixo dianteiro com o espelho, você já jogou essa diretiva aí pela janela e encontrou uma brecha. Porém, e é importante a gente também destacar isso, são diretivas, é uma diretiva, são diretrizes, são apenas recomendações, não são regras. E a FIA deixa isso bem claro, os comissários ainda têm liberdade para analisar caso a caso, separadamente, sem pensar nisso daí como uma regra suprema. Então ainda há muita subjetividade e assim tem de ser, Porque cada curva é diferente da outra. Há curvas mais fechadas, também temos curvas mais abertas, com mais espaço, menos espaço. Diferenças de altitude, sequências de S, chicanes, são muitos tipos de curva que se encontram no calendário da Fórmula 1 em muitos tipos de pista e circuitos, então é impossível definir uma regra e sempre vai ser subjetivo. A questão é que com essa decisão de tornar isso público, você só está colocando mais lenha na fogueira, você só está criando mais argumentos para as equipes utilizarem, para os pilotos utilizarem, para o público, para a imprensa utilizar, para descredibilizar algum tipo de decisão por parte do comissário. A primeira decisão que fugir dessa regra ou dessa diretiva, vai virar uma exceção disso, o pessoal já vai começar a tratar essa diretiva como regra. Fala, bom, eles divulgaram isso e não estão seguindo isso. Sendo que o princípio dela não é seguir isso, é apenas uma recomendação que é dada para os comissários, mas com essa decisão de tornar ela pública, ela acaba criando também muito mais turbulência, criando também muito mais caos e virando uma guerra argumentativa, e isso daí vira apenas mais uma arma, mais munição para essa guerra, para essa discussão. E outro ponto também que é importante a gente discutir é o porquê Mohammed Ben Sulayem decidiu, e a FIA, decidiram divulgar
esse documento. E para mim é muito nítido, é uma tentativa desesperada de uma gestão que é muito turbulenta, muito polêmica e que entra numa eleição em novembro, né, no final desse ano. É uma tentativa desesperada de mostrar transparência, mostrar serviço, porque entre todas as polêmicas que a FIA entrou nesse ano e no ano passado, polêmicas do palavrão, multas excessivas, punições, suspensão ao Kevin Magnussen, uma possível suspensão ao Max Verstappen se ele acumular um ponto nesse GP da Áustria, tudo isso se afunila para uma questão, que é a transparência. Muita gente não entende para onde vão essas multas, de onde saem essas punições, de onde saem esses pontos, qual é a decisão dos comissários, escolhas, saídas de comissários também, tudo isso falta muita transparência. Então me parece ser uma medida muito desesperada por parte do Mohammed Ben Sulayem de mostrar um pouco de transparência dentro da FIA, algo que ele não fez durante a gestão inteira e que está tentando mostrar um pouco há meses de uma nova eleição na Federação Internacional de Automobilismo. Portanto, eu não vejo um fundo de boa intenção por parte da FIA, né, de fato resolver esse problema, porque não vai resolver, como eu falei, vai só adicionar mais lenha à fogueira, apesar de agora a gente ter uma indicação um pouco mais clara do que os comissários pensam. A falta de interpretação desse documento pode se tornar um problema muito, não vou nem dizer grave, mas muito nítido, né, na comunidade da Fórmula 1, e com isso a guerra argumentativa vai ficar ainda mais forte, né, que é algo que a FIA não conseguiu resolver, dada a subjetividade necessária, até como eu falei, dos comissários, mas é algo que a FIA tenta resolver, tenta mostrar serviço, mas no final das contas tá fazendo as coisas aí de qualquer jeito. Bom, agora eu quero saber de vocês, né? Vocês acham que vai mudar alguma coisa no comportamento dos pilotos? Se essa diretiva vai ser obedecida pelos comissários? Se vai ser só a mesma coisa? Ou será que de fato a gente pode ver um novo tipo de corrida nessa temporada da Fórmula 1 a partir do GP da Áustria nesse final de semana? Quero saber de vocês, deixem aí nos comentários. E como sempre, é claro, deixem seu like, se inscrevam no canal do Grande Prêmio se não forem inscritos e até a próxima.